Pessoal, estou preocupado com vocês. Explico. Eu acompanho o grupo do Saindo do Brasil, né? Não posso participar tão ativamente como eu gostaria. Ele é muito ativo, se você não participa, entre, porque é muita informação compartilhada diariamente, muita opinião de brasileiros que têm experiência no exterior, muita informação útil, participo do nosso grupo. E às vezes eu vejo no grupo, pessoal, escrevendo assim: ah, eu estou indo para o país tal com a cara e a coragem. Aí me preocupa um pouco. O que ele quer dizer com cara e coragem? Porque coragem tem que ter de qualquer jeito. Você sair da sua zona de conforto para ir para outro país, tem que ter. Mas quando fala assim, a sensação que dá é que a pessoa está indo meio que na louca, sem planejamento. Eu penso, não, acho que não é isso. Acho que todo mundo está fazendo suas devidas pesquisas direitinho. Mas com o tempo eu estou vendo que não está. Estou vendo que muita gente cria uma ideia de um determinado país, não pesquisa a fundo, não tem as informações necessárias para chegar no país e se estabelecer. Ou seja, às vezes, quem vem para migrar permanentemente para o exterior tem que ter muita pesquisa, gente. Tem que ter preparação, tem que saber mesmo as informações. E eu vejo que tem gente que não gosta nem de ver notícia ruim, que acha que se um brasileiro compartilhar uma notícia ruim de um certo país é porque está querendo desestimulá-lo, é porque não quer que ele vá, é porque ele fica dizendo, não, mas o Brasil está muito pior. Ou então diz, ah, mas se está achando ruim, por que está aí? Por que não volta para o Brasil? Gente, notícia ruim é para saber também, mas não é para você desistir de realizar esse sonho de morar no exterior. É para você se preparar melhor. Então, se você está indo para um país, por exemplo, que o índice de desemprego está alto, não é para você desistir, ah, eu não vou. Não, você pode ir, mas se você vai mais preparado. Então, veja notícias ruins, sim. Veja notícias boas, sim, que são muito motivadoras. Mas se você vê apenas as boas, você pode criar uma ilusão do que você vai encontrar lá. Então, não fique chateado se algum brasileiro compartilhar uma notícia ruim. Eu sei que tem brasileiros que não querem que outras pessoas vão. É meio esquisito isso. Eles vão e depois evitam que outros brasileiros queiram ir também. Mas veja a notícia assim mesmo, veja a informação, veja o ponto de vista, faça uma triagem e coloque isso no seu planejamento. Como que você vai vencer aquele desafio? Aquela pessoa encontrou uma determinada dificuldade num país. Não quer dizer que eu vou encontrar, mas eu tenho que me preparar melhor para poder vencer esse desafio, se eu passar por ele também. Então veja notícias ruins, veja notícia boa, leia muito as notícias online, de canais de informação mesmo, né? Jornais, assista, se inscreva em canais úteis no YouTube, que passem notícias do local, do país. Eu sempre fiz muito isso. Quando eu estava indo para a Austrália, por exemplo, eu acompanhava as notícias, o noticiário mesmo, né? Hoje em dia você tem no YouTube as notícias do país, então era bem útil. E faça uma triagem daquelas notícias que são realmente relevantes para você, para que você possa se preparar melhor. Mas ainda assim eu me preocupo porque eu vejo que às vezes chega o pessoal, gente, no país e não sabe às vezes um documento que tem que tirar, não sabe onde que tem que ir. E fazendo dessa forma você diminui as suas chances de sucesso, né? Então você tem que aumentar as suas chances de sucesso. Como? Com muita pesquisa, muito estudo e um bom planejamento. Tá? Não é só cara e coragem, não. Tem que ter a pesquisa e o planejamento antes mesmo de você sair do Brasil. Como eu estou nesse momento fazendo uma pesquisa de algumas possibilidades, eu mesmo também nesse momento estou fazendo algumas pesquisas sobre o meu próximo destino, que ainda não sei quando nem para onde, mas eu estou analisando algumas possibilidades. Então eu resolvi compartilhar com vocês as ferramentas que eu uso, os sites, os aplicativos, as plataformas que eu utilizo para programar as minhas viagens, que é fundamental você fazer essas pesquisas. Eu, quando fui para a Austrália, por exemplo, eu também não conhecia ninguém, não tinha absolutamente ninguém lá me esperando. É até um pouco assustador você chegar no aeroporto e não ver nenhum rosto conhecido, mas eu fiz muita pesquisa antes. Foram várias semanas passando madrugadas acordado, lendo, estudando o que eu tenho que fazer. Então, quando eu cheguei no país, eu já sabia direitinho o que eu tinha que fazer. Eu já sabia que documento eu tinha que tirar, onde que eu ia ficar, como que eu ia fazer para arrumar uma acomodação. Já fui logo no meu college também, tirei a documentação. Enfim, eu já sabia o passo a passo que eu tinha que fazer. E não foi ninguém que me disse, foi eu que pesquisei sozinho. Se você estiver indo com uma agência de intercâmbio, ótimo. Às vezes você paga um pouquinho a mais, mas você tem tudo isso já na sua mão. Mas ainda assim, mesmo que você esteja indo fazendo intercâmbio com uma agência, eu te aconselho a você fazer pesquisas por conta própria também,
Isso faz parte da experiência de morar no exterior, é você já ir descobrindo o país, você já ir conhecendo os caminhos, né? E também ganhando um pouco de independência, em vez de receber tudo de mão beijada, você já começar a fazer as suas próprias pesquisas, o seu próprio planejamento. Isso faz parte do seu amadurecimento, da sua experiência de morar no exterior. Então, ainda que você esteja indo com a agência de intercâmbio, eu aconselho você a fazer suas pesquisas também. Pesquisem sobre documentos que você precisa tirar no país. Alguns países, por exemplo, quando eu fui para o Reino Unido, eu tinha que tirar o National Insurance Number, que é traduzindo, número de segurança social, mais ou menos, que é essencial, é como o CPF deles. Eu precisava disso para abrir conta em banco, para trabalhar. Sem o National Insurance Number, eu não podia fazer nada no país. Geralmente os países têm isso, todo país tem um documento principal que você precisa tirar. Aqui em Portugal, por exemplo, onde eu estou hoje, é o NIF, o número do contribuinte, que é o equivalente ao CPF deles. Sem isso, você não abre nem conta em banco. Então, o que precisa para tirar? O meu visto permite tirar o tal documento? Enfim, paga alguma coisa? Quanto tempo demora para sair? Todo país tem isso. Né? Se você vai estudar na Irlanda, por exemplo, o documento que você recebe, que é como se fosse o visto de estudante, demora quase um mês para sair. Você entra no país, né, recebe só um carimbo provisório, vai no órgão de imigração, e aí sim você aplica para o visto de estudante e demora semanas para sair. Então, durante esse período, você não vai poder trabalhar. Enfim, tem que se preparar bem. Então, pesquise, em cada país tem a sua documentação para você tirar. E alguns sites que eu gosto muito, vou compartilhar com vocês aqui. Alguns sites que fazem parte de todas as vezes que eu estou pesquisando ir para algum país, mesmo de férias, eu uso esses sites. Primeiro, Wikipedia, a enciclopédia virtual. Tem muita gente que não gosta porque não é escrito por uma empresa, porque é um site colaborativo. E eu não vejo problema nenhum, absorvo muita informação útil do Wikipedia, foi essencial para muitas viagens que eu fiz e eu recomendo. E se você tiver como ler a versão em inglês, né, se o inglês já for legal o suficiente, faça, porque é ainda mais completo. A versão em inglês do site é toneladas de informação sobre economia, política, clima. O clima, por exemplo, na Wikipedia, você pode ir lá por cidades, pelo menos na versão em inglês, no Brasil não sei se tem, na versão em português, mas você pode ir lá por cidade e saber exatamente o clima de acordo com a época do ano, de acordo com o mês, inclusive. Você vê lá, segundo o histórico dos últimos anos, a mínima é essa, a máxima é essa. Em janeiro, em fevereiro, em março, assim você pode se preparar muito bem para chegar lá e encontrar o clima. Eu vejo muita gente desorientada também. Chega sem saber que na Austrália, pensa que na Austrália é só calor o ano todo, pensa que na Europa é só frio o ano todo, e não é bem assim, né? Tem gente que às vezes no verão morre de calor, literalmente, na Europa por conta de ondas de calor, enquanto na Austrália, se você procurar direitinho, acho que você encontra até neve, talvez em algumas montanhas aí. Mas enfim, pesquise bem sobre o clima para você ir preparado, né? Eu gosto muito do Wikitravel também, essencial para mim. O Wikitravel é tipo Wikipedia, só que de travelers, viajantes. Então, ele também é uma plataforma colaborativa e é onde eu descubro sobre como chegar num determinado lugar, os perigos de uma determinada cidade. Cara, o Wikitravel é muito show. Sempre faz parte das minhas pesquisas também. Passagem aérea. Eu gosto muito, já uso por vários anos o Skyscanner. Eu gosto muito do Skyscanner porque, primeiro, que ele é muito completo, tem várias configurações, várias ferramentas que você pode fazer uma triagem da sua passagem, até custando tanto, enfim, tem várias configurações lá. Ele tem muitas opções, ele mostra muita e ele não vende a passagem, então ele não te cobra comissão nenhuma. Ele faz uma varredura na internet e te indica qual o site ou qual a empresa que você pode comprar a sua passagem, mas ele não vende. Então, é diferente de um Decolar, por exemplo, que vende a passagem. Então você vê lá o Decolar, esse preço está bom, mas quando você vai na página de pagamento, aí que você vê o preço final é mais alto. Então o Skyscanner não tem isso. O preço que aparece ali é o preço que realmente vai ser vendida a passagem. Agora tem também o Google Flights, que é a página de busca de voo do Google. Eu fiz uma comparação de Skyscanner e Google Flights, fiz várias pesquisas de cidade para cidade, data para data, e percebi que o Skyscanner ainda está muito melhor. Ele tem muito mais opções e tem mais ferramentas para você fazer uma triagem melhor da sua passagem aérea. Então, você pode comparar com o Google Flights, mas eu particularmente uso o Skyscanner. E uma dica, se você vai comprar online, precisa de um cartão de crédito internacional com um bom limite, né? Então, tem muita gente que tem um cartão de crédito internacional, mas ainda não habilitou com o banco. Isso é outra dica importante. Antes de viajar, antes mesmo sequer de tentar comprar sua passagem online, informe ao banco que você vai fazer transações internacionais com o seu cartão. E se você está há um tempo sem fazer transação internacional e de repente faz uma, ele pode achar que
seu cartão tenha sido clonado. Então, para quem não tem um cartão internacional com grande limite, agência. Muitas vezes eu faço comparação na internet e acabo comprando na agência. Então, muitas vezes a diferença é tão pouca e você tem a comodidade de ter mais opções de pagamento, por exemplo. Né? Então, muitas vezes eu compro em agência. Não percebo, às vezes, grandes diferença, não. Às vezes, né? Tem que pesquisar. Sobre custo de vida, você vai para ficar num local por mais tempo, fazer um intercâmbio, morar, você vai precisar saber o custo de vida do local para se programar de acordo com o seu estilo de vida. Tem 2 sites muito bons, que são o numbeo.com e o expatistan.com. Estão aqui embaixo os sites. Onde ele te diz detalhadamente quanto custa desde o litro de leite até um aluguel numa determinada cidade. E você pode fazer comparações, é muito legal. Você vive em São Paulo, por exemplo, e você está indo para Londres. Então você quer saber, comparando com a sua realidade, quanto custa um aluguel no centro de Londres e no subúrbio. E quanto custa isso, comida, um jantar fora, enfim. Ele faz comparações muito legal. Eu uso mais o Numbeo. Mas o Expatison também é muito ruim. Às vezes eu comparo o Numbeo com o Expatison, um com o outro. Mas eu sugiro utilizar o Numbeo. Agora, também não adianta muito você saber o custo de vida e não saber o salário, né? Às vezes não se assuste, porque às vezes você vê assim, caramba, o custo de vida na Austrália é altíssimo. Sim, mas isso para você que com dinheiro do Brasil. Mas se você está trabalhando num local e ganhando salário mínimo local, muitas vezes não é tão alto assim. A realidade não é tão alta assim. Então, para saber o salário mínimo local, Wikipedia também. Pelo menos na versão em inglês, não sei se tem na versão em português. Ele mostra uma lista de quase 200 países e o salário mínimo de cada país. Eu sei que alguns países calculam diferente o salário mínimo. Alguns calcula-se por hora, outros calculam-se com a semana de 44 horas, alguns calculam com a semana de 35 horas. Mas, enfim, ali tem uma lista muito, muito precisa dentro do Wikipedia sobre os salários mínimos ao redor do mundo. E a gente sabe também que muita gente ganha acima do mínimo, né? Nos países desenvolvidos isso é super comum. Né? Tem até mesmo faxineiro ganhando acima do mínimo. Então, mas você pode usar como base para saber, enfim, quanto vai te custar, quantas horas você precisa trabalhar para pagar suas contas. Você fazendo a combinação do Numbeo com os salários mínimos que você encontra no Wikipedia, você tem uma realidade muito próxima do que você vai encontrar nessa área. Você, de repente, ainda não sabe muito bem como chegar num determinado país. Você quer ir, sei lá, vai sair de Brasília e quer ir para o Panamá. Aí você tem um site chamado Rome to Rio, que é Roma para Rio, mais ou menos, e ele te mostra quais as opções que você tem para chegar no seu destino. Ele faz combinações também, então um trecho você pode ir de ônibus, outro trecho você pode ir de avião, quanto custa mais ou menos. Recomendo esse site, muito bacana, Rome to Rio. Ele tem rotas assim ao redor do mundo e com uma precisão muito boa também. Eu fiz alguns testes e a precisão é muito boa. Você quer saber rapidamente como descobrir se você precisa de visto para o país que você está indo. Tem um site chamado Visa Mapper, onde você coloca lá o seu passaporte brasileiro e ele vai te mostrar no mapa, de acordo com as legendas, vários países, os países que você pode entrar sem visto, os países que você aplica para o visto no aeroporto mesmo, outros que tem que aplicar antes de viajar, enfim. Agora, é claro, antes de fechar a sua viagem, vá no consulado na internet, no caso, no site do consulado do país, para que você possa confirmar as informações e ver o que precisa. Porque às vezes não confie só em blogs, em sites de turismo, não. Antes de viajar, você precisa verificar no site oficial do consulado daquele país se as informações estão atualizadas, porque pode mudar de uma hora para outra, e de repente você viu num site, num blog, ou nesse Visa Map que eu estou recomendando, que é ótimo, é super prático, mas você ainda assim precisa verificar numa fonte oficial antes de fechar sua viagem. Vai fazer uma viagem longa, tá achando que vai ser muito cansativo? Então tem um site chamado SeatGuru, que você vai te ajudar a escolher o seu assento no avião. A gente sabe que na hora de fazer check-in online, né, na véspera da viagem você pode fazer o seu check-in, você pode escolher lá o assento, mas é só o número, né? Não mostra muita coisa. Tem um mapa lá que você não sabe muita coisa. No SeatGuru, ele te mostra em detalhes o avião. Até mesmo a distância para a poltrona da frente, a distância para o banheiro, a distância... Enfim, sensacional. Ele mostra em detalhes. Você coloca lá o número do voo, então o trajeto, ou pelo avião, e ele vai te mostrar um mapa detalhado. Eu uso muito o SeatGuru quando vou fazer uma viagem longa. Câmbio, eu uso muito um aplicativo chamado Aonda,
no telefone, mas você pode usar o Google, né? Se você colocar lá no google.com mesmo, você pode colocar $100 em euros. Aí vai fazer uma conversão na hora para você. Pá, já te mostra lá. Mas tem que estar conectado à internet, né? Então essa é uma grande vantagem desse aplicativo que eu uso. Se chama A Onda. Mesmo que eu esteja offline, ele vai mostrar o último câmbio de quando eu estava online. Então recomendo baixar o aplicativo também. E vocês precisam pesquisar também, em todo país tem algum site oficial, se você vai precisar trabalhar no local, tem algum site oficial de empregos. No Reino Unido, por exemplo, se chama Job Center, ou Job Center Plus. E você pode ver as vagas do local, como é que está a média salarial para aquelas funções, o que se encaixa para você. Claro que não dá para aplicar para o trabalho ainda se você estiver no Brasil, porque, enfim, o cara pode te chamar para uma entrevista e você não vai poder comparecer, você tem que estar no local para aplicar para o trabalho. Mas você já pode ter uma boa noção do que vai encontrar pela frente, a quantidade de vagas. Verifiquem o documento que você precisa tirar no país, gente. Às vezes vocês vão para um país e precisa tirar um documento local, pesquisem isso também. Moradia, vocês podem. Eu não sugiro fechar uma casa, um imóvel com você ainda no Brasil. Eu sugiro você ir para o local, visitar, conhecer e acertar. Mas você pode fechar talvez pelo menos o quarto, né? Ou seja, se for na casa de amigo é mais fácil, né? Se você tem um amigo para te receber no país, na verdade, tudo é mais fácil. Ele pode, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, de repente um amigo chega, pega você pela mão e leva tudinho, pesquisa tudo com você, faz tudo, né? Mas eu sei que muita gente está assistindo esses vídeos, não é o caso, né? Não tem uma pessoa que vai chegar no... E às vezes até tem. Eu particularmente já fui para um país onde tinha uma pessoa disposta a me ajudar, mas eu prefiro não usar. Eu prefiro realmente fazer por conta própria minha. A pessoa tem seu dia a dia, sua vida, seu trabalho, então eu gosto de o mais rápido possível já tá independente no país, já está me virando sozinho, para não ficar dando trabalho para as pessoas que já estão no país, né? Então vocês podem pesquisar, todos países têm uns classificados online, você pode pesquisar moradias também para ter uma média de quanto alugar só um quarto, ou quanto custa para alugar a casa, se você quiser alugar a casa toda. Eu não aconselho você alugar uma casa à distância, ou nem mesmo assim que chega no país, se você não está trabalhando ainda. Como é que você vai assumir uma dívida dessa? E se é que você tem a documentação necessária para alugar numa imobiliária, né? Então, minha sugestão, pega um quarto mesmo, mesmo que você esteja indo com a esposa ou com a namorada, pega um quarto, aluga um quarto mais barato, mais simples, sem burocracia, o máximo vai te pedir de repente é um mês adiantado, alguma coisa assim, né? Depois quando você estiver já estável no lugar, você vê se você vai querer alugar um imóvel. De repente você não gosta do país, sei lá, né? Dá tudo errado, sei lá, e você quer ir embora, e você está com aquele contrato que você assumiu com a imobiliária, então eu não aconselho, né? E é importantíssimo tirar passaporte no site da Polícia Federal, não tem fonte melhor. Vai simplesmente no site da Polícia Federal, que lá tem tudo que você precisa, taxa a pagar, como faz o agendamento, muito simples. E uma dica importante, façam isso com antecedência, porque às vezes a Polícia Federal entra em greve e eles interrompem a emissão de passaportes. E como um bônus para vocês, isso já pode ser feito quando já está mais perto de viajar, baixarem o aplicativo do Google Translator. E vocês podem inclusive baixar, para não precisar ficar usando dados ou Wi-Fi na viagem, vocês podem baixar as línguas que te interessam. Sei lá, você está indo para a Itália, por exemplo, então você pode baixar italiano, português. E aí mesmo que você esteja offline, ele faz as traduções. E o Google Translator ainda agora tem novas ferramentas que está fantástico, né? Você aponta a câmera do celular para uma frase e ele já na mesma hora traduz na tela do seu telefone. Tá show de bola. Então não viaje sem o seu Google Translator. Gente, aí são muitas dicas. Eu estou preparando um hangout diferente para vocês, uma espécie de palestra, onde eu vou repassar algumas dessas informações e muito mais. Está dando bastante trabalho para fazer isso, porque é algo diferente, que ainda, um formato que ainda não fiz para vocês, onde vai ter bastante informações. E se vocês quiserem ajudar essas informações a alcançar o máximo de pessoas, vocês têm um amigo que de repente está planejando a sua viagem, não sabe muito bem onde descobrir as informações, enfim. Vamos fazer com que essas informações cheguem ao máximo de pessoas possível. Então vocês podem compartilhar o vídeo ou simplesmente dar um joinha aqui, ó, dar uma curtidinha aqui no YouTube, porque isso faz com que o YouTube entenda que esses vídeos estão sendo úteis para você. E dessa forma o YouTube indica para mais pessoas. Então se você quiser ajudar a mais pessoas a terem acesso a essas informações, basta dar um joinha aqui no vídeo que já vai estar ajudando bastante, tá bom? E não deixem de curtir a nossa fanpage no Facebook, que é onde eu posto notícias e dicas. E muitas dessas ferramentas que eu passei para vocês hoje, eu já indiquei lá na fanpage. E às vezes eu vejo o pessoal perdido no grupo, perguntando onde eu descubro isso. Algo que eu já indiquei na fanpage.
né? Então acompanhe a página também, facebook.com/saindo do Brasil. E você, conhece alguma ferramenta, algum site que pode ser útil para outros viajantes? Escreve aqui embaixo nos comentários do YouTube, porque você pode estar ajudando mais pessoas também. De repente alguma coisa que eu esqueci ou que eu nem conheço e vou querer aprender de vocês também, porque esses vídeos é uma troca, eu também aprendo com vocês. Então escreve nos comentários aqui embaixo alguma ferramenta, algum site que você conheça que te ajudou em alguma viagem, que eu quero saber de vocês também. É isso. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de dar aquele joinha e a gente se vê no próximo vídeo ou numa palestra do Saindo do Brasil. Valeu, pessoal. Tchau.